Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluia. Muito bem, vocês têm aí então em suas mãos o boletim agora de outubro. E o versículo que nós vamos meditar é esse versículo 11 que nós lemos por último. O título da nossa mensagem dessa noite, baseados neste versículo, repita o título, Eterno Propósito de Deus. Aleluia. Atenção, aprenda bem isso e não esqueça. Deus é um Deus de propósitos. Deus não faz absolutamente nada sem ter um porquê, sem ter uma razão, sem ter um propósito. Amém, queridos? Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz é provido de grandes propósitos. Portanto, em toda a criação, Deus tem o seu propósito. Na criação de cada um de nós, Deus tem o seu propósito. Na vida do Tiago Lemuel, Deus tem o seu propósito. Na vida de cada um de nós, Ele tem o seu propósito. Portanto, uma das coisas que você tem que buscar é conhecer qual é o propósito de Deus com a sua vida, com a sua existência. Para que Deus te chamou à existência? Tem que ter propósito. E tem. Qual é? Não adianta buscar nenhum profeta aí, que nenhum profeta vai dizer para você. Deus revela o propósito na nossa vida, mediante a nossa caminhada com Ele, na sua palavra, sendo fiéis a Ele. Porque para infiéis, Deus não revela nenhum propósito, a não ser o propósito de condenação. Mas para fiéis, Ele vai revelando o seu propósito dia a dia enquanto vive. Amém? Então o título da nossa mensagem, repito de novo, Eterno Propósito de Deus. Subtítulo, diga, estabelecido em Cristo. Todo propósito de Deus é realizado através de um instrumento. O instrumento nas mãos de Deus para a realização de todo o seu propósito é o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por essa palavra é que Deus estabelece todo o seu propósito. Por isso quem medita de dia e de noite na palavra de Deus, vai para e passo entendendo e mergulhando sua vida nesse propósito de Deus. E filhos de Deus não ficam por aí criando seus próprios propósitos. Isso é coisa de ímpios. Filhos de Deus conhecem e se submetem ao propósito que Deus tem para as suas vidas. Amém? Então, baseados nisso, nós temos aí o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita mais uma vez. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A palavra-chave desse versículo é propósito. No texto grego original da epístola, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Paulo escreveu essa carta aí em grego. Paulo usou a palavra grega, ou se repita, você falar em grego, prótesis.
Isso lembra alguma coisa para você? Lembra prótese, não é? Uhum. É justamente isso. É um desses significados, porque a palavra prótesis em grego é plano, propósito, resolução ou vontade. O que é uma prótese? Uma maneira de trazer uma solução, de resolver um problema físico que surgiu. Tá? Teve um problema grave que surgiu na humanidade. E Deus tomou providências para lidar com esse problema. O problema grave que surgiu no homem criado à imagem e semelhança de Deus foi o pecado. Aí Deus então estabeleceu uma prótesis, um plano, um propósito, uma resolução de acordo com a sua vontade para restaurar esse homem pecador. Aleluia. No texto deste versículo, o substantivo propósito recebe um adjetivo que no grego original da epístola diga, aion. Aion é eterno. Então, diga as duas palavras, prótesis aion. Estão falando em línguas estranhas, é assim que fala. Prótesis aion é então propósito eterno. Amém? O propósito de Deus é eterno. Os propósitos dos homens são fajutas, são falíveis, são terrenos, são passageiros. O propósito de Deus, os propósitos de Deus são eternos. Aleluia. E são realizados. A tradução mais fiel ao texto grego original seria essa que eu coloquei tudo de letra maiúscula aí. Ó. Eu vou ler, depois vocês repitam. Ó. Só o que está com tudo de letra maiúscula. Segundo o propósito concebido e decretado por Deus, desde os tempos eternos, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repitam. Amém? Então, essa seria a maneira mais nítida, completa e correta de traduzir esse versículo de Efésios 3:11, de acordo com a língua grega que Paulo escreveu. O contexto no qual o apóstolo Paulo fez uso da palavra propósito nesta epístola aos Efésios é o contexto da doutrina bíblica da salvação, mediante a qual está declarado na palavra de Deus que em Cristo, conforme Paulo escreveu aí em Efésios 1:11, agora não no 3:11, mas no 1:11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Repitam. Fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as pessoas que estarão no céu estão encaixadas aqui neste versículo de Efésios 1:11. Elas são pessoas que Deus tomou como uma herança. Quem são as pessoas que estarão no céu? São aquelas pessoas que dentre toda a humanidade, Deus as tomou para si, para uma herança que Ele está tirando. Deus está tirando da humanidade pecadora uma herança para Ele. E essas pessoas, né, elas são predestinadas segundo o propósito de Deus. E qual o critério de Deus para predestinar, escolher essas pessoas? Deus pediu orientações para quem? Para o conselho da sua vontade. É o
que esse versículo está dizendo, amém? A vontade de Deus é soberana, porque Deus é soberano. Continua. O plano da salvação em Cristo foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo em favor daqueles que Ele mesmo escolheu e predestinou para tão grande salvação, como nós vamos ler aí em Efésios 1, de 4 a 5. Leiam comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ninguém será salvo porque escolheu Deus, porque ninguém escolhe Deus. Os salvos são aqueles que Ele escolheu. Em outra passagem, em João 15, Jesus disse isso: não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. E o texto que nós lemos diz que Deus nos escolheu. E quando foi a data dessa escolha? Essa data foi quando a gente fez alguma coisinha tão boa que Deus gostou tanto e falou, vou escolher essa pessoa? Essa data foi? Antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de criar os céus e a terra, antes de criar o universo, antes de criar todas as coisas, Deus já conheceu todas as pessoas que iam existir, inclusive todos nós que aqui estamos. E dentre todas essas pessoas, Ele mesmo escolheu aqueles que Ele quis para serem diante dEle santos e irrepreensíveis. E a essas pessoas, em amor por elas, Ele já as predestinou para serem seus filhos adotivos. Tem gente que tem medo da palavra predestinação. Não tenha medo, porque ela é bíblica. E predestinar significa dar o destino antes. Deus já deu o destino antes para todos os seres humanos, tanto para os salvos como para os condenados. Isso é o que a Bíblia diz. Não é o que nenhum teólogo diz. Não é o que nenhuma linha teológica diz. É o que a Bíblia diz para nós. E se a Bíblia diz, é a palavra de Deus. E se a Bíblia diz, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta, inquestionável. E não interessa se alguém não crê. Crendo ou não crendo, essa é a verdade, não muda nada. O propósito da salvação em Cristo é alcançar, no decorrer da história da humanidade, aqueles que o próprio Deus elegeu para tão grande salvação. Por isso Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vocês. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O plano da salvação em Cristo jamais teve o propósito de contemplar toda a humanidade. Porque se assim fora, tal plano não poderia ser frustrado, como está escrito em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Repita. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, algum plano de Deus pode ser frustrado? Não. Então, o plano de Deus para a salvação é salvar toda a humanidade? Não. Se fosse, já estaria frustrado, porque o inferno já está cheio de gente. Por que o inferno está cheio de gente? Porque o plano de Deus não é salvar todo mundo. Se fosse, esse plano não podia ser frustrado. Se fosse para salvar todo mundo seria salvo, e esse plano não poderia ser frustrado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso o plano de Deus é restrito àqueles que Ele escolheu. Continua para você entender isso. Muitas vezes ocorre que os eleitos de Deus para a salvação sejam escolhidos por Deus dentre o seio de sua própria família terrena. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os gêmeos Jacó e Esaú. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 9, de 11 a 13. Vamos ler juntos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Tem duas coisas nesse texto que você vai prestar atenção agora. Primeiro, que tem um parênteses aí abrindo e fechando. Esse parênteses está nas Bíblias em português, por isso que eu coloquei também aí. E esse parênteses não está indicando que essa palavra não tem no texto original. Essa palavra tem no texto original e sem parênteses. Quem colocou parênteses aí foram os tradutores. E o objetivo deles era para que fosse dada uma devida ênfase a esta frase, tá? Que a escolha que Deus está fazendo ali, ainda lá no ventre daquela mamãe chamada Rebeca, tá? Que estava grávida de gêmeos, Jacó e Esaú, que Deus amou Jacó. E a segunda coisa aqui é muito forte, hein? Porque as Bíblias em português, os tradutores em português, ficaram assim um pouco chocados para traduzir ao pé da letra e colocaram uma palavrinha mais amena aí, quando diz: me aborreci de Esaú. O texto original, tanto no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento, não é o verbo aborrecer que está aí, é o verbo odiar. O que Deus disse na verdade, tá? Muitos podem entender isso como algo muito forte, muito terrível, não entender talvez por quê. Mas o que Deus disse foi: amei Jacó e odiei Esaú. Continua. Deus conheceu antecipadamente toda a humanidade, e fazendo uso do conselho da sua vontade soberana, Ele escolheu e predestinou a quem Ele mesmo quis para receber a salvação. É o que nós vamos ler agora em Romanos 8, do 28 ao 30. Leiam comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Os predestinados já foram glorificados, porque o nome deles já está escrito lá na glória, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Portanto, a salvação é uma obra que pertence exclusivamente a Deus, para que Ele, com ela, favoreça não aqueles a quem Ele mesmo quiser hoje, mas aqueles aos quais Ele já quis lá no passado, e em seu eterno propósito, já escolheu e predestinou para a salvação. Por isso está escrito em Apocalipse 7:10: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Leiam. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O que esse versículo significa? Que só Deus salva. Deus, o Pai, o Cordeiro, Jesus e o Espírito Santo. Igreja não salva. Tem gente que está se sentindo salvo porque está numa igreja, ou nessa igreja, essa igreja tem muitos anos de existência, então eu me sinto salvo aqui dentro. Está se sentindo enganado. Salvação não pertence à igreja, a igreja não salva. Pregador não salva. Pastor não salva. Papa não salva, padre não salva, bispo não salva, apóstolos não salvam, denominações não salvam, instituições religiosas não salvam, boas obras de caridade não salvam, porque a salvação pertence exclusivamente a Deus, e Ele opera em quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Glória a Deus. Por isso o apóstolo Pedro também escreveu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que os salvos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Repitam. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Assim, Deus é um Deus de propósito, que a tudo planejou com antecedência antes do princípio da criação, e agora, durante toda a história, a partir da criação, está realizando tudo quanto planejou. Vamos ler juntos o que o próprio Deus disse através do profeta Isaías. Isaías escreveu no capítulo 43, de 10 a 13. Olha que palavra que o próprio Deus está dizendo. Vamos ler juntos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor.
Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que texto, hein, irmãos? Esse texto comprova que Deus está no controle. Não é o homem que está no controle, nem da sua própria vida, nem do seu próprio destino. É Deus quem está no controle. E quando Deus age para salvar alguém, ninguém pode impedir, nem a própria pessoa. Ninguém impede, porque a mão de Deus é mais poderosa do que todos. O trágico advento do pecado na humanidade causou danos irreparáveis na constituição humana. Danos tais que relegaram o homem ao estado eterno da mais justa condenação, porque, como Paulo disse em Romanos 3:23 e 6:23, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Repita. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Nenhum homem tem poder de se livrar do estado espiritual da morte e da eterna condenação. Os salvos são aqueles aos quais o próprio Deus liberta desta condição nefasta e os agracia com a eterna salvação, como Paulo escreveu em Colossenses 1:13-14, juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Não fomos nós que saímos do império das trevas, porque nós não podíamos sair. Foi Deus quem nos libertou e nos trouxe para a salvação em Cristo Jesus. Os salvos, como todos os demais pecadores condenados, vieram ao mundo no estado de morte, pecado e condenação, como Davi escreveu de si mesmo no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Repitam. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava falando só dele, estava falando de toda a humanidade, sob a inspiração do Espírito Santo. Ele fala do nascimento, mas quando ele fala nascimento, ele lembra que quando nasceu, ele já existia há pelo menos 9 meses. A existência de uma pessoa não começa a partir do seu nascimento, mas a partir da sua concepção. Aí ele volta e diz da sua concepção: em pecado me concebeu minha mãe. Todas as pessoas vêm ao mundo nesse mesmo estado que Davi disse: concebidas, geradas e nascidas em pecado. Por isso que Jesus disse que só tem salvação quem nascer de novo. Porque o primeiro nascimento não é válido para a salvação, tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E nascer de novo, como a gente está acostumado a ouvir por aí afora, na televisão principalmente, nascer de novo não é escapar de um acidente. Tem gente que escapa de um acidente de carro e fala: nasci de novo. Mas continua vivendo no pecado do mesmo jeito. Nasceu de novo coisa nenhuma. Nascer de novo é conversão genuína a Cristo Jesus. Mas, mediante a realização da obra da salvação, Deus os livra desta condição de morte para a condição de vida espiritual e eterna em Cristo. Aí eu coloquei um grande texto de Efésios 2 aí, que nós já passamos versículo por versículo nos nossos boletins, e vamos ler juntos agora com clareza, amém? Todos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Deus operou em nós a sua salvação. Assim, a obra da salvação começa a ser manifesta por operação de Deus na vida dos seus eleitos, mediante uma genuína conversão, que é uma ressurreição do estado de morte do pecado, como Paulo descreveu em Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. É assim que Deus operou em nós a salvação, nos ressuscitando. A conversão é uma ressurreição. Um morto pode ressuscitar a si próprio? Não. Só Deus pode. O pecador não converte a si próprio. Só Deus pode convertê-lo. É uma obra de Deus. Logo, a salvação não é para quem quer. Todo mundo quer salvação, não é verdade? Você olha no mundo aí, todo mundo quer salvação. Todo mundo quer ir para o céu. Já percebeu isso? Todo mundo quer ir para o céu. Há séculos que mandaram ensinar para as criancinhas uma mentira. Quando a pessoa... mãe, pai, quando a pessoa morre, vai para onde? Quando morre, vai para o céu. É verdade, irmãos? Não, não é verdade. A maioria, quando morre, vai para o inferno. Porque para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas obedecer a Deus? Todo mundo quer? Todo mundo quer ler a palavra de Deus? Quer meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Todo mundo quer obedecer a palavra de Deus na terra? Mas depois quer ir para o céu, né? Que bonitinho, né? Que gracinha, né? Que lindinhos, né, irmãos? É para o céu da boca da onça, você vai ver. É estado de condenação. A coisa é séria, não é assim não. Morreu, vai para o céu. Não é isso não. A gente fica assistindo televisão aí, vê quando morre um artista, né? Fala assim, agora o céu está mais alegre, porque essa pessoa foi para lá. O que é isso? Pessoa ímpia. Viveu em pecado a vida toda, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo, blasfemando contra o nome de Deus, com as coisas que fez, que cantou, que representou. Passou mensagens diabólicas, aí morre e vai para o céu. Que céu, o que? Diz a verdade para os seus filhos, olha meu filhinho. Todo mundo que morre não vai para o céu, não. A maioria vai para o inferno. E que é isso, pai? É um lugar de condenação eterna, porque essas pessoas não buscaram a Deus na terra.
quando estavam vivas, não buscaram a Deus, não invocaram a Deus, não buscaram a palavra de Deus. Você tem que buscar. Por que os pais, os próprios pais, são aliados do diabo para ensinar mentiras e ilusões para os filhos? Ensina para a filhinha que ela é uma princesinha. Que princesinha o quê? Ensina para o filho que ele é um príncipe. Que príncipe? Príncipe de quem? De que reino? Tem que ensinar que é servo de Jesus Cristo. Tem que ensinar que é propriedade de Jesus Cristo. Tem que ensinar que é para ser filho de Deus, e filho de Deus é quem obedece a Deus. Fica se aliando a esses desenhos, esses filminhos que passam por aí, para enganar. Isso aí é a linguagem de Satanás. O diabo é o pai da mentira, é assim que ele vai enganando, desde criança até a pessoa ficar idosa. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação não é para quem quer. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vocês. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Como os salvos, tal como os condenados, nada podiam fazer em favor de si mesmos, em razão dos efeitos devastadores do pecado em sua alma, Deus mesmo efetua ou opera neles tanto o querer como o realizar da sua vontade e propósitos soberanos. É o que Paulo diz em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vocês. Aleluia. Quando alguém realmente quer Jesus, quando alguém realmente quer Deus, quando alguém realmente está demonstrando que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que está ávido pela palavra de Deus, que está com aquele desejo de conhecer a Deus, desejo de orar, desejo de nunca mais faltar numa congregação, porque ele quer receber muita palavra de Deus, é Deus que está operando nele esse querer e esse realizar. Viu, irmãos? Enquanto que outros ficam com preguiça disso tudo, não quer nem saber. Assim, conforme o propósito de Deus, os eleitos para a salvação são separados dos demais pecadores, destinados à justa e eterna condenação. Os eleitos são inseridos no caminho, na verdade e na vida, cujo destino é a casa do Pai, como Jesus disse em João 14,6, e que nós estamos agora nas nossas outras congregações aqui, trabalhando, João 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os demais são endurecidos para permanecerem no estado de eterna condenação. Por isso Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, versículos de 5 a 7. Vamos ler juntos. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca,
isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Vou explicar para vocês aqui a última frase. O que Israel busca? Para você entender melhor, Israel aqui pode ser trocada essa palavra pela palavra religião. O que a religião ou a religiosidade busca, não consegue. Ninguém é salvo por religião, ninguém é salvo por religiosidade. Nem por religião judaica, nem por religião católica, nem por religião protestante, nem por religião espírita e nem sem religião. A salvação não é em religião. A salvação é uma pessoa, Jesus Cristo. Esse aleluia foi muito fraco para Jesus Cristo. A salvação é em uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, o que Israel busca, o que as religiões buscam, não conseguem. Não conseguem levar ninguém para o céu. Mas a eleição, a obra de Deus na salvação, pela eleição, alcança as pessoas. E os que não são alcançados, eles são endurecidos. Aí o Paulo chega à conclusão em Romanos 9,18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Repitam. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O propósito de Deus quanto à salvação é operado nos eleitos, porque Deus os preparou de antemão para serem vasos de misericórdia. Assim também, o propósito de Deus quanto à condenação é operado em todos os demais, porque Deus também os preparou de antemão para serem vasos de ira. Romanos 9, 22 a 24, juntos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia. Vasos para ira e vasos de misericórdia. Vasos de ira, vasos de misericórdia. Ambos preparados de antemão. Mormente, pessoas que ouvem tais palavras perguntam, pergunta de $1 milhão. Perguntam então, como saber se são vasos para ira, destinados à eterna condenação, ou vasos de misericórdia, escolhidos para a eterna salvação? A resposta é muito simples. Os vasos de misericórdia recebem a operação de Deus no querer e realizar a sua vontade. Mas os vasos de ira não recebem esta operação. Eles permanecem endurecidos. E por isso Paulo descreveu essa realidade em 2 Timóteo 2, 20 e 21, que nós vamos ler juntos, todos. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A grande casa aqui é o mundo.
E os utensílios é a humanidade, são os homens. Homens para honra, homens para desonra. Homens para salvação e homens para condenação. Como eu saber que eu sou para salvação? Eu tenho desejo de me purificar. Eu tenho desejo de me santificar. Quem está operando esse desejo dentro de mim? Deus. E o realizar também. E buscar isso também. É assim que eu sei que eu sou um vaso para a honra e não para a desonra. Um vaso de misericórdia e não um vaso de ira. Aleluia. Amados, né, a mensagem hoje do nosso boletim aqui, essa mensagem aqui não é leite espiritual, é alimento sólido, viu? É para quem está crescendo em Cristo Jesus. E daqui tem muitas coisas para aprendermos. É por isso que o nosso ministério é ensinar aqueles que têm fome e sede de aprender toda a palavra, toda a verdade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um momento aí sentadinho. Curve-se diante de Deus. Não deixa ninguém distrair você agora. E nesse silêncio, o Espírito de Deus está semeando essa palavra no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de todos quantos estão presentes aqui nessa noite. Derrama sobre todos a tua graça, o teu poder, o teu amor. Semeia, Senhor, em seus corações a tua palavra. Aleluia. Que todos quantos ouviram essa palavra, o nosso desejo, Senhor, é que todos sejam aquela terra boa, em que essa palavra vai produzir o seu determinado fruto de salvação, fruto de santificação, fruto de arrependimento, fruto de conversão, fruto de transformação. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos. Em nome de Jesus. Agora aí, como você está, diga: Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, que está acima de todo nome, porque não há outro nome no qual haja salvação. Só o teu nome, Jesus, é salvação para nós. Eu preciso de ti, eu me entrego a ti. Obrigado porque o Senhor é quem opera dentro de mim, tanto o querer como realizar. Ser santo, ser teu discípulo, ser teu servo, ser teu amigo, ser teu irmão. Santifica-me, Jesus. Santifica toda a minha vida.